E qual que é o seu tipo de homem? Negão. Negão? É, porque depois que eu descobri que preto emagrece, eu só dou pra negão. Se seu ex te manda mensagem hoje, o que você fala pra ele? Ele vai apanhar da namorada dele. Ah, já tá com outra. Tá. E você tá com outro ou com outros? Com todos. Olha aí, Bertiche! Ai, que delícia! Você acha que mulher gosta de cara rico e feio ou cara pobre e megalã? Eu sou pobre e feio, então eu não posso falar muita coisa. Um pouco difícil, né? Vocês acham que vocês merecem ser mimadas? Sim, Vocês acham que vocês merecem ganhar presente? com certeza. Os homens de hoje em dia estão bancando ou tão fracos? Tão fraco, bem fraco. Sou pântano, sou crocodilo. Tem um site chamado memima.com.br. Vocês podem entrar nesse site, vocês vão encontrar vários homens, rapazes que tem ali, que gostam de mimar e que gostam de tratar uma mulher bem. Então nós vai procurar. Fechou? Fechou? Uhul! Homem, mulher, o que vier tá vindo? Mulher, mulher. Qual que é a vantagem de namorar uma mulher? Mano, ajuda ela a lavar a louça, né? Teve uma vez que ele digitou "Oi, tudo bem?" e apagou 3 vezes antes de mandar. Não porque não soubesse o que dizer, mas porque já sabia, no fundo, qual seria o silêncio de resposta. Isso não é frieza, isso é cansaço. E cansaço, quando vira hábito, muda um homem inteiro. Olha, garotas, meninas, mulheres, preste atenção. Você que tá aí com seu feio ou desprovido de beleza, fique com ele, cuide dele, ame ele. Leva sempre assim numa clínica de estética para fazer algum procedimento. Leve ele numa boa loja. Leve ele pra fazer as unhas, arrumar o cabelo. Deixa ele bem arrumadinho esteticamente, mas não se separa do seu desprovido de beleza. Fique com ele, agarre ele, porque não tem mais homem no mercado. Só tem homem que tá dando a rosca. Só tem isso, acabou. E os que tem são poucos. A maioria tem que dividir com 3, 4 mulheres. E aí eles ficam indecisos ainda se vai querer uma ou outra. Por isso, agarre o seu, fique com o seu, mesmo feinho. Arrume ele, trate ele bem e zele, porque não existe mais homem no mercado. Nos últimos 5 anos, o comportamento de conquista mudou mais do que em 3 décadas. Não por falta de interesse, por excesso de clareza. Homens começaram a calcular o retorno emocional antes de investir tempo. E isso, goste você ou não, é uma revolução silenciosa. É de atitude que você gosta? Como é que é? É de atitude que você gosta? Claro. Não, aí não. Eu não gosto do seu tipo. Eu não gosto do tipo esquisito assim, não. Meu Deus do céu, não sobrou nada. Por que tu acha que tu tá solteira? Que homem não presta, né? Não vale bosta nenhuma. O que o homem tem que ter pra conquistar teu coração? Tem que ser tatuado, branquinho. Tem que ter um trajezinho, né? Ter estilo. A carinha dele. Só não gosto de preto. E se eu te disser que o problema não é ele ter parado de insistir? E se o problema for todo o resto ter continuado igual, esperando que ele insistisse do mesmo jeito de sempre? Pensa nisso por um segundo, porque a resposta muda tudo o que vem depois. Você ficaria com um homem que não pode te oferecer estabilidade financeira? Não, porque eu posso me dar estabilidade financeira, eu tenho a minha estabilidade financeira. Se o cara não consegue me dar o que eu mesma já me proporciono, o que eu vou fazer com ele? Ele não vai acrescentar nada na minha vida. Absolutamente nada. E você acha que hoje em dia o dinheiro fala mais alto do que o amor? Depende da situação. Eu acho que o dinheiro ele é importante, mas ele não é a única coisa que sustenta a relação. Mas ele é muito importante numa relação. Você terminaria com um cara se ele não tivesse dinheiro? Eu acho que é muito raso a gente pensar nisso, mas eu acho que se o cara não tem o mesmo padrão, não tá no mesmo degrau que você automaticamente também não vai estar com o cara. E vice-versa, se ele vai procurar uma mulher, ele também não vai procurar uma mulher abaixo dele. Existe um tipo de solidão que não grita, ela só se acomoda. Senta na cadeira ao lado, todo fim de noite, e não pede satisfação. Muitos homens aprenderam a conviver com ela porque era mais fácil do que continuar tentando. Você acha que todos os homens estão te querendo? Sim, porque todo mundo manda mensagem. Todo mundo fica querendo. E quando o homem te manda mensagem, como é que você responde? Não respondo nada, só bota um emoji. Pra todos, nem quando te interessa? Não, uns me interessam, eu vou lá e respondo na moral, eu respondo todo mundo. Mas fora isso, eu não respondo ninguém. Trairia sua namorada por 50 mil reais agora? Oi? Trairia sua namorada por 50 mil reais? É sério? É sério, 50 mil aqui.
50 mil. Aqui, ó. Ou se você quiser, eu mando no seu Pix. Só que você ia ter que trair ele. Vocês estão juntos há quanto tempo? 2 anos. 2 anos? Caramba, você jogaria tudo fora, assim, por 50 mil, se você aceitasse. Mano, de 50 anos que eu vou viver 2 anos. Você perdoaria ela, mano? Eu não, mano. Não? Nem se ela dividisse com você o dinheiro? Não é 50 mil. Não. Eu ia poder viajar, eu ia poder... Você aceitaria? Sim, é 50 mil. Isso aqui Certeza absoluta? no Pix? No seu Pix, agora. 50 mil. Sim. Então fica aí com esse dinheiro. Não, tô falando Caramba. sério. Pô, você faz no Pix? No seu Pix agora. Mas você não se importaria do seu namorado terminar com você assim? Mano, eu prefiro 50 mil. É o que vai ficar comigo pra sempre. Aí eu preciso Então. investir, né? E aí, mano, o que você acha disso? Ah, desculpa, amor, mas eu aceito. Nossa, ele jogou até aliança. Caramba. É um teste social, mas pelo visto você tá precisando, né? Nossa, para, você tá falando sério? É um teste social. Pelo amor de Deus, ele foi embora. A pesquisa mais recente sobre comportamento afetivo mostrou algo que ninguém esperava. Não é que os homens desistiram de se relacionar, é que eles pararam de se relacionar do jeito que sempre foi ensinado a eles. E essa diferença, pequena no papel, é gigante na prática. Tu já deu pra muita gente. Muita gente. Que mais? Mais de 10 pessoas. Mais de 50. Mais de 100 pessoas. Gente, eu tô saindo a primeira vez. Eu tô conhecendo ele, pelo amor de Deus. Mais de 100 pessoas. Lavou, tá novo. Eu gosto de dar, Rafael. A gente tá percebendo. Fala pra nós, um homem. Se ele quiser ter uma mulher assim que nem você, quanto que ele vai gastar por mês? 20k. 20 mil? Você é louco, não compensa. Se você chegou até aqui e sentiu que essas frases descreveram algo que você já vive ou já viu alguém próximo viver, esse vídeo é para você. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa rápida. Se inscreve no canal. Não por engajamento, não por número, mas porque esse espaço aqui existe para a gente conversar sobre coisas que a maioria evita. Comportamento, autoestima, relações modernas, sem clichê, sem discurso raso e sem fingir que tem resposta fácil para tudo. Se você quer continuar essa reflexão em outros vídeos, se inscrever é o jeito de garantir que a gente se encontre de novo. Agora vem comigo, porque a história que eu vou contar começa pequena e termina bem maior do que parece. Qual é o tipo de homem que te interessa? Moreninho tatuado, fuma um beck. Tu gosta dos que tem a cara de bandido? Eu fico que é bandido mesmo, fuma um beck. Beleza, um relacionamento desse, você concorda comigo que não dá certo. Que no final sempre vai acontecer alguma coisa e depois é bem possível também que ela grave um vídeo nas redes sociais falando que nenhum homem presta. Só que é nessa ideia que você entende também que é você quem escolhe com quem quer se relacionar. Mas não somente isso. Quando você entender que os opostos não se atraem e os semelhantes se atraem, aí você começa a realmente mudar a si mesmo. Porque você entende o seguinte, que uma pessoa fitness não se relaciona com uma pessoa gorda. Um cristão não fica com um satanista. É uma lógica básica. Os opostos não se atraem. O semelhante, sim, você vai se relacionar com uma pessoa que tem características parecidas com você, que gosta de coisas parecidas com o que você gosta, se não as mesmas coisas. Ou seja, se você só se relaciona com quem não presta, ou se você escolhe alguém que não presta para você se relacionar, significa que você também não... Sacou a parada? Porque a questão é a seguinte, se você fosse uma pessoa de princípios, de valores, de alto nível, você não aceitaria alguém na sua vida que fosse menos do que isso. Ou seja, a pessoa que você se relaciona diz mais sobre você do que realmente sobre a pessoa. Você é o único e exclusivo responsável da sua própria vida. Ou seja, assuma as escolhas que você faz para você mesmo. Já que você é o único responsável pela sua vida, você é o único responsável pelas suas escolhas. Se você escolheu mal, a culpa não é do outro. A culpa é sua que escolheu tal pessoa. Entendendo isso, você busca melhorar a si mesmo, para você elevar o seu nível pessoal e lá na frente você escolher uma pessoa que também está no nível pessoal elevado para que você não fique com qualquer coisa. Tem uma cena que se repete, quase idêntica, em milhares de casas ao mesmo tempo. Um homem olha para o celular, vê uma mensagem que mandou há 2 horas, ainda com aquele visto cinza pendurado como uma sentença. Ele não escreve de novo, não liga, não manda um "Oi, sumiu", cheio de segunda intenção. Ele simplesmente guarda o celular no bolso e continua o dia. Parece pequeno, mas essa cena, multiplicada por milhões, é o começo de uma mudança que ninguém anunciou oficialmente, mas que todo mundo já sente na pele.
Por muito tempo, correr atrás foi sinônimo de valor. Quem insistia provava interesse. Quem ligava de novo mostrava caráter. Quem esperava na porta demonstrava compromisso. Esse roteiro funcionou durante gerações e funcionou bem, porque existia um acordo silencioso por trás dele. Quem se esforçava em algum momento era recompensado. A insistência tinha um destino. Hoje, boa parte dos homens sente que esse destino sumiu do mapa, e o que restou foi só o esforço, girando no vazio, sem retorno, sem reciprocidade, sem nenhum sinal de que valeu a pena. Ouve bem gostoso, seja bandido, tá? Não seja duro e nem falido. Tem que ser? Bandido. Tá vendo? Esses homens tá tudo frouxo. Ninguém tem pau aqui. Aqui não. Ela falou que gosta De preto e bandido. Como é que você chama? Felipe, O que você achou? uma pessoa maravilhosa, princesa e tudo. Ele tem a lábia, né? Ele tem a lábia. Ó, eu sou álcool. É só tapa. É só tapa? É, ué. Mas calma aí, eu faço carinho. Quebrou o dente. O chiclete caiu da boca dele. Você quer colocar sua língua? Não. Meu ruim atacante. Eu gosto de bandido. Bandido, não preto. Aqui. Nossa, pegou. Não. Querer Não demais. gostei assim. Olha uma cantada que é beijar na boca. Dá uma cantada nela. Que bandido que dá cantada, coração. Todos bandidos dão cantada. Bom, fala um. Eu tenho os meus que dá. Cantada é água. Ah, não. Vamos ver se ele consegue te conquistar pela risadinha dele? Faça a risada de bandido. É amizade. Amizade. Agora é amizade, Ô, né? Mequilão, amizade, Mequilão. Quanto é seu preço? R$500. Só? Você paga R$500 pra fazer o job dela? Dá uma volta, tem que dar uma volta. Tá valendo a pena, viu? Pagaria R$500? Não pagaria, não. Os que não pagam é porque não tem dinheiro. Ficou duro, Mequilão. Literalmente. Aí na favela você tá ligado como é que é. E água e pão com manteiga. Tadinho, amigo. Mas evoluiu, né? Pão com manteiga. E é aí que mora a virada que ninguém está enxergando direito. Não é que os homens ficaram frios, é que muitos deles fizeram as contas, e as contas muitas vezes não fecham mais. Pensa numa balança. De um lado, tempo, atenção, paciência, energia emocional investida em alguém. Do outro, o retorno disso, reciprocidade, interesse genuíno, clareza sobre o que a outra pessoa quer. Durante décadas, essa balança era mantida em equilíbrio por regras sociais rígidas. O homem insiste, a mulher decide, e o jogo segue um roteiro previsível. Só que o mundo mudou de forma mais rápida do que os manuais de comportamento conseguiram acompanhar. As dinâmicas de poder dentro dos relacionamentos se transformaram. A independência feminina cresceu. E isso é, sem dúvida, uma conquista social importante. Mas o script masculino não foi atualizado na mesma velocidade. Resultado: muitos homens continuaram seguindo um manual antigo para um jogo que já tinha mudado de regras. Só que tem um detalhe curioso nessa história. Os homens não pararam de se atualizar por acaso. Eles se atualizaram por exaustão. Imagina alguém que passou anos investindo em uma pessoa, num emprego, numa amizade, sem receber quase nada de volta. Em algum momento, o corpo e a mente criam um mecanismo de defesa. Não é ódio, não é rancor, é proteção. A mesma coisa acontece nas relações afetivas. Homens que insistiram, se abriram, tentaram e sentiram repetidamente que o esforço não era correspondido, começaram a desenvolver o que psicólogos chamam de fadiga de investimento emocional. Isso não é sobre não gostar de ninguém, é sobre não ter mais estoque de energia para continuar batendo numa porta que nunca abre. E aqui entra uma pergunta desconfortável, mas necessária. Será que o problema é os homens terem parado de correr atrás? Ou será que o problema é que a sociedade inteira continuou esperando que eles corressem, sem nunca discutir se essa corrida ainda fazia sentido para alguém? Porque, convenhamos, ninguém nunca perguntou para os homens se eles queriam continuar sendo os únicos responsáveis por manter viva a chama de uma conquista.
Isso foi simplesmente assumido como natural, como se fosse parte da biologia masculina insistir infinitamente, mesmo quando o retorno emocional era zero. E durante muito tempo, quem questionava essa regra era chamado de fraco, de covarde, de não soube lutar pelo que quis. Só que 2026 chegou trazendo um recado bem claro: cansaço tem limite. E limite, quando é ultrapassado o suficiente, se transforma em recusa. Vale a pena parar um segundo aqui e observar um comportamento que tem se tornado comum nas rodas de amigos, nos grupos de mensagens, nas conversas de bar depois do expediente. Homens comentando com uma naturalidade que assusta um pouco, frases do tipo: se ela quiser, ela aparece. Não vou mandar mensagem de novo. Já fiz minha parte, agora é ela decidir. Repare que não existe agressividade nessas frases, não existe mágoa explícita. Existe, isso sim, um tom de quem simplesmente decidiu parar de se desgastar. E esse tom calmo é justamente o que torna essa mudança tão profunda. Ela não vem de raiva, vem de cansaço processado. Tem um ponto importante que precisa ficar claro aqui, porque senão essa reflexão vira só mais um discurso raso de rede social. Isso não é sobre homens abandonando o compromisso ou a capacidade de amar. É sobre homens redefinindo onde investem esse compromisso. Muitos ainda querem se relacionar profundamente, ainda sonham em construir uma parceria de verdade, ainda valorizam companheirismo, cumplicidade, construção conjunta. O que mudou foi o ponto de partida. Antes, o esforço vinha primeiro, e a reciprocidade era uma esperança distante. Agora, cada vez mais homens esperam sinais mínimos de reciprocidade antes de sequer começarem a investir de verdade. E isso tem um nome dentro da psicologia comportamental: economia emocional. A ideia é simples: todo relacionamento humano, seja amoroso, de amizade ou até profissional, envolve uma espécie de contabilidade invisível de esforço e retorno. Quando essa contabilidade fica desequilibrada por tempo demais, o lado que investe mais tende naturalmente a se retrair. Não é vingança, é sobrevivência emocional. Só que existe uma camada ainda mais interessante nessa história, e ela tem a ver com autoestima. Durante muito tempo, o valor de um homem foi medido pela intensidade da sua insistência. Quanto mais ele corria atrás, mais homem de verdade ele parecia ser. Isso criou uma geração inteira que aprendeu a associar autoestima com sacrifício. Eu mereço porque eu me esforcei muito. O problema é que esse tipo de autoestima é frágil, porque depende inteiramente da resposta do outro. Se a pessoa não corresponde, o homem se sente rejeitado não só afetivamente, mas na própria identidade. E é exatamente aqui que 2026 traz uma virada silenciosa. Cada vez mais homens estão trocando a autoestima baseada em conquista por uma autoestima baseada em coerência. Ou seja, eu mereço porque eu sou inteiro, com ou sem a validação de alguém. Isso parece sutil, mas muda completamente o comportamento. Um homem que constrói autoestima em cima de coerência não precisa correr atrás de ninguém para se sentir valioso. Ele simplesmente é. E talvez seja exatamente esse o ponto que mais incomoda quem está de fora observando essa mudança. A sensação de perda de controle sobre um comportamento que durante gerações era previsível. Se o homem sempre insiste, existe uma certa segurança em saber que ele vai continuar tentando, não importa o quanto o interesse do outro lado oscile. Quando esse padrão quebra, todo o jogo muda. E mudanças de jogo sempre geram desconforto, para os dois lados. Mas aqui vale uma pausa para reflexão honesta sem apontar culpados. Isso não é sobre quem está certo, é sobre uma sociedade inteira reaprendendo ao mesmo tempo como se relacionar num mundo onde as regras antigas já não explicam mais o comportamento humano atual. Mulheres também estão revisando o que esperam de um parceiro. Homens estão revisando o que estão dispostos a oferecer sem reciprocidade. E esse reajuste mútuo, por mais desconfortável que pareça no meio do processo,
tende a produzir relações mais equilibradas no longo prazo. Relações onde ambos os lados escolhem, ao invés de um lado perseguir e o outro decidir. Só que, como toda transição cultural, essa também vai ter um preço no meio do caminho. E o preço, muitas vezes, é a solidão temporária. Existem homens hoje vivendo um tipo específico de vazio. Não é o vazio de quem nunca teve ninguém. É o vazio de quem decidiu parar de insistir e ainda não aprendeu o que fazer com esse silêncio novo. Porque insistir, além de ser um comportamento de conquista, também era uma forma de ocupar a mente, de manter uma narrativa ativa, de ter um projeto emocional em andamento. Quando esse projeto para, sobra tempo e sobra, principalmente, silêncio. E lidar com silêncio, para quem passou a vida inteira ocupando esse espaço com esforço e expectativa, é uma das coisas mais difíceis que existem. E talvez, no fundo, essa seja a virada mais bonita dessa história toda. Não é que 2026 vai ser o ano em que os homens desistiram do amor. É o ano em que eles pararam de aceitar viver esse amor de joelhos. Se esse vídeo fez sentido para você ou fez você lembrar de alguém, deixa nos comentários o que você pensa sobre isso. Sem julgamento, sem rótulo, só reflexão real. E se você quiser continuar essa conversa comigo em outros vídeos, se inscreve no canal e deixa seu like. Não porque o algoritmo pede, mas porque às vezes entender esse tipo de mudança é o primeiro passo para parar de repetir padrões que já não servem mais para ninguém. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá, pensa nisso. Talvez o problema nunca tenha sido parar de correr atrás. Talvez o problema tenha sido, esse tempo todo, nunca ter parado para perguntar: correr atrás de quem exatamente?